Olá pessoal, sou Cláudio Milan, sou jornalista e hoje eu vou contar para vocês a história do meu Gol GT 1984 com 38 mil quilômetros que eu tenho desde 1984, 0 quilômetro. Esse carro chegou em casa por intermédio do meu avô. Quando eu fiz 18 anos, o meu avô cismou que queria dar um carro de presente para mim. Hoje em dia isso é um pouco mais difícil da gente ver, né? Os carros são muito caros. Então a gente começou a pesquisar, meu pai queria que eu comprasse um Monza, ele gostava muito de Monza, mas o meu avô sempre foi fanático e seguidor dos carros da Volkswagen. E o Gol GT na época, eu tinha 18 anos, era um carro que a molecada estava toda interessada, curtia muito, junto com o Escort XR3, né? E como eu sempre gostei de Volkswagen, a gente sempre teve Volkswagen em casa e eu gostava muito dessa mecânica, ainda mais esse motor 1.8 que estava chegando ao mercado, antecipando inclusive a chegada desse motor que era um motor destinado para o Santana. Esse carro era muito interessante. Então a gente começou a pesquisar e encontramos na época um preço bem razoável numa concessionária chamada Central de Veículos, na rua Penaforte Mendes, que era próximo ao centro, lá na Avenida 9 de Julho. E a gente acabou comprando esse carro. Na época você tinha a possibilidade de escolher o preto, o vermelho, o branco e o prata. E foi isso que foi oferecido para a gente. O branco e o vermelho eram preço de tabela. O preto tinha um pequeno acréscimo e o prata, por ser uma cor metálica, era opcional. E eu acabei ficando com o vermelho, era o carro que estava trabalhando a marca na época, quando o vapor do lançamento, né, no comercial e tal. E na época eu podia ter ficado com o branco, né? Hoje o branco é um carro raríssimo, super valorizado, mas ficamos com o vermelho e foi assim que ele foi para casa. Isso foi em setembro de 84. Esse carro foi fabricado dia 12 de junho de 84, Dia dos Namorados, e portanto ele fez 40 anos há pouco tempo, né? E em setembro de 84 a gente levou ele para casa e tá aí até hoje com a gente. Esse foi o meu primeiro e último carro. Bom, o carro que está há 40 anos com a gente, naturalmente ele tem bastante história, embora ele não tenha rodado tanto. Ele é um carro com 38 mil quilômetros, portanto ele tem uma média inferior a 1.000 quilômetros por ano, né? Mas no começo a gente acabou rodando com ele como se fosse um carro normal. Ele chegou a ser um carro de uso, né? Na verdade ele passou por algumas etapas. Ele chegou como um carro 0 quilômetro, depois ele virou meu carro de uso, virou um carro velho e hoje ele é um carro antigo. Então eu não sei, quando eu olho para ele, se eu estou olhando para um carro 0 quilômetro ou um carro antigo. Mas foi com esse carro que eu comecei a namorar, que eu conheci minha namorada, que foi minha esposa, que eu estou casado há mais de 30 anos já. E esse carro que a gente dava umas bandas aí escondido, né? Não era para contar, mas agora eu já contei. E foi com esse carro que a gente casou, que eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava de manhã, entrava, por exemplo, às 6 horas na TV Bandeirantes, depois eu voltava para a TV Bandeirantes às 6 horas da tarde, de lá eu corria para a faculdade. E esse carro era o meu companheiro. Eu tenho uma história interessante que eu gosto de contar. Com o tempo as pessoas... E hoje em dia, cada vez mais, as pessoas insistem, abordam a gente para tentar comprar carro antigo, né? Isso é muito normal. Eu trabalhava na TV Cultura e os carros ficavam estacionados na rua. E tinha... Uma vez eu estava na minha sala, entrou um colega de trabalho lá que eu não conhecia, ele queria comprar esse carro de todo jeito. E ele começou a me abordar toda semana para comprar um carro, né? E aí um dia ele apareceu, olha, agora eu tenho a solução para o nosso negócio, nós vamos fazer um rolo. Eu trouxe o meu carro antigo, a gente vai trocar. Eu falei, tudo bem, vamos olhar, eu não vou trocar o carro por nada, mas... Aí ele me levou lá, era um Fiat 147 Spazio, verde metálico, um carro muito bonito, né? Mas eu sou admirador de todos os carros antigos, não tenho preconceito contra nenhum. Mas ainda hoje eu não trocaria um Gol GT, o único dono, por um Fiat 147. E o assédio começou a ficar tão grande que eu tomei uma decisão. Falei, quer saber, eu vou pegar esse Gol GT e vou guardar. Eu vou comprar um carro para eu ver trabalhar. E eu comprei um carro velho na época, um Corcel 74, 10 anos mais velho do que o GT. Aí deu 3 dias, entra na minha sala o vigia lá dos carros, que fazia a segurança da rua, falou, você é o dono do Corcel, você quer vender o Corcel? Falei, bom, não adiantou nada a minha estratégia.
Mas eu, viajei com esse carro para muitos lugares. Eu carreguei meus filhos pequenos, hoje estão todos adultos, na faculdade ou formados, né? Então, se eu fosse contar todas as histórias aí, ia ter muito tempo. Mas eu acho que a coisa mais importante do carro antigo é justamente ele ter muita história para contar, né? Hoje ele é um carro que roda muito pouco, eu passeio com ele nos encontros, a gente acaba fazendo amigos que a gente não faria, não fosse pelos carros antigos, né? Então, hoje ele é um carro que é uma companhia que eu tenho desde sempre. Ele roda muito pouquinho, mas está lá preservado. Eu costumo sempre dizer para todo mundo que ele é um sobrevivente, ele não é um carro restaurado e nem vai ser, porque cada pátina conta uma história que eu vivi. Então eu prefiro deixar ele assim, com todos os defeitos. Certamente se vier o Zé Frizinho aqui, ele vai torcer o nariz para muita coisa, mas eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Esse é um carro que não tem objetivo financeiro, eu não vou vender nunca. Então se ele valer 100 mil, se ele valer 10 mil, para mim não tem diferença nenhuma. Então eu acho que a história principal é uma história de companheirismo, né? Eu costumo brincar que o fato de ter sido fabricado no dia do Dia dos Namorados significa que a gente tem uma relação diferente com o automóvel, né? Eu acho sempre que o automóvel tem a sua personalidade, tem vida própria, ele se manifesta. Então é uma relação que eu espero que eu consiga fazer com que ela permaneça até o meu último suspiro e que ele sobreviva a mim. Essa é a minha expectativa. Meu filho já reservou ele para ele. Então é nisso que eu acredito. Manutenção é uma coisa que ela transcende o tempo também quando a gente fala de carro antigo, né? No começo esse carro fez todas as revisões na concessionária, numa concessionária aqui na Lapa chamada Volpema. A gente tinha amizade com o gerente da oficina e eu até tenho uma história curiosa para contar sobre isso. Uma vez eu fui levar esse carro para revisão e eu fui buscar o carro depois da revisão. E eu estava manobrando o carro na concessionária, tirando o carro dali. De repente aparece uma pessoa que eu absolutamente nunca tinha visto na minha vida e nunca mais voltei a ver. Essa pessoa enfia a cabeça dentro da janela e fala: nossa, um Gol GT, esse carro dá muito problema de superaquecimento, né? E eu falei para ele: imagina, eu pego o trânsito, esse carro nunca teve problema nenhum, né? E a partir daquele dia, durante alguns anos, eu comecei a ter problema de superaquecimento no carro. Quer dizer, eu fico imaginando que se eu desmontasse o cabeçote e fosse olhar os dutos de refrigeração no bloco, talvez eu encontrasse uma foto daquele cara enrolado, entupindo algum duto de refrigeração. Mas, de qualquer forma, nunca teve grandes problemas. O motor Volkswagen é um motor fácil até hoje, assim como toda a parte mecânica. E eu levo hoje num profissional que gosta de carro antigo, que trabalha. Então, para a questão mecânica, a gente não tem dificuldade de peça. Pneu é uma coisa que começou a faltar um pouquinho para determinadas medidas, né? Então eu troquei pneu recentemente desse carro, foi um pouco difícil de encontrar, mas está aí. A parte complicada mesmo é o acabamento, né? As peças de acabamento, os borrachões laterais são muito raros, faróis e lanternas já estão custando muito caro, escapamento, a ponteira de escapamento, cadrão original também é difícil, esse carro tem uma ponteira dupla. E eu estou com uma ponteira aqui de uma marca alternativa, um material muito bom, uma ponteira muito bonita, mas não é a original. E a gente vai se virando como pode, né? Como eu disse, eu não sou Zé Frizinho, eu tenho consciência de que existem alguns itens que são itens de desgaste, como por exemplo escapamento. Para vocês terem uma ideia, faz 1 ano e pouco, 2 anos, que eu troquei o escapamento original desse carro, de 1984, durou quase 40 anos, ele estava com um furo no silenciador intermediário, eu troquei, mas ainda estava usável. Então essas coisas, filtro, escapamento, pneu, lona e disco de freio, tambor, lona, pastilha, a gente vai trocando como itens de desgaste natural. Eu não tenho a preocupação de procurar exatamente o parafuso com que o carro veio, né? Como eu disse, eu tenho uma relação diferente com esse carro, não tenho a preocupação de ser 100% detalhista, né? Mas é um carro que está legal, a gente sai com ele com certeza sem passar vergonha. Então a manutenção, eu diria para você que todo carro antigo, cada vez mais difícil encontrar peça de acabamento. E o carro, a parte mecânica, dependendo do carro que for, se for um carro com uma produção muito grande, como é o Gol, e como foi os motores refrigerados a ar da Volkswagen, esse aqui ainda não é o AP, mas ainda assim a gente não tem dificuldade de encontrar, pelo menos por enquanto,
peça de reposição. Então o que eu posso dizer para vocês é que a manutenção está em dia. Bom, esse carro ele tem algumas características que são específicas para esta versão, né? Ele foi o primeiro carro da Volkswagen a vir equipado com motor 1.8, que era o motor do Santana. Ele tem um comando de válvulas um pouquinho mais esportivo. Esse carro tem uma potência declarada de 99 cavalos. Ele é modelo a álcool. O pessoal costumava dizer que ele era 99 cavalos declarado porque determinada, a partir de 100 cavalos a faixa do IPI crescia, então você tinha que pagar um pouco mais de imposto. Então a Volkswagen teria declarado 99 cavalos para não incidir num IPI maior. Ele parece mesmo ter um pouco mais de potência, o pessoal fala em 110 cavalos. Ele é um carro que ainda hoje ele anda muito bem. A gente está acostumado a andar com carros muito mais modernos, muito mais potentes, mas ele não passa vergonha em lugar nenhum. Ele é um carro que tem um desempenho muito bom. Esse, por ser da primeira fornada, né, vamos dizer assim, ele tem câmbio de 4 marchas, original. Ele não tem os faróis de neblina, que são aqueles que ficam embaixo do para-choque. Esses que tem aqui são faróis de milha, né? Uma das primeiras coisas que as pessoas fazem quando compram um GT84 é colocar os faróis de neblina. Dizem que no final do ano modelo passou a ser opcional o farol de neblina, eu não sei. Mas o meu veio sem e vai continuar sem. Eu acho, inclusive, mais bonito, mais harmonioso, embora tenha gente que fala que fica feio. Eu acho que é uma afirmação um pouco descabida, porque é um detalhe muito pequeno para separar um carro de feio para bonito. Eu gosto assim, vai ficar assim. Esse carro tem os bancos Recaro, que também eram exclusivos dessa versão. Foi o primeiro carro a usar bancos Recaro também, era uma marca muito sofisticada na época. A Volkswagen introduziu esses bancos no mercado. Ele não tem nenhuma adaptação, ele tem algumas correções que foram feitas ao longo do tempo, algumas que podiam ter sido inclusive mais bem feitas, em que oportunamente eu vou melhorar, mas não tenho nenhuma preocupação com isso. A única coisa um pouquinho diferente que os mais puristas vão notar é que essas rodas elas têm a parte que era cinza antrácito, que é a cor original de todos os acabamentos em cinza desse carro. No meu caso é preta, porque quando eu fui reformar essas rodas elas estavam amareladas pelo tempo. Eu achei que o preto dava um pouquinho mais de destaque. O preto era usado, se não me engano, no GTS, no Passat GTS. E eu pedi para fazer preto por gosto meu, né? Então isso é para os mais puristas, a gente pode considerar uma pequena adaptação. Eu gosto de ter o carro mais original possível, mas também sem ter preconceito naquilo que eu acho que ele possa atender o meu gosto, né? Então, como eu disse e repito, né, eu não sou colecionador, não sou Zé Frizinho, eu procuro manter o carro dentro daquilo que eu considero o mais legal possível, mas ele é um carro bastante original. Ele por ser 84, é um carro de 40 anos, tem as pátinas, mas então, em termos de características específicas é essa. Ele tem aquela ponteira de escapamento dupla, né, com saída dupla. É um carro muito legal para a época, ele rivalizava bem com o XR3, que era um carro mais moderno em termos de design, mas era um carro que com a mecânica CHT ele não tinha tanta eficiência mecânica em comparação ao Gol GT 1.8. Então você acabava optando um pouco por estilo ou por desempenho. Não que o desempenho do XR3 ou MK3, a primeira série, decepcionasse. Eu acho que a Ford na época fez um trabalho excelente com o motor CHT e deu um desempenho muito honesto para ele, mas em relação a esse motor 1.8, que na época era bastante mais moderno, o Gol GT ele se destaca pelo desempenho. Os pneus de perfil, na época a gente chamava de perfil baixo, hoje nem tanto, né? São os pneus da série 60 também, eram pneus raros na época, pouca gente usava, e ele dava um desempenho, uma estabilidade muito boa para o carro, porque ele tinha a suspensão um pouquinho mais dura, então era um carro muito estável, e essas características diferenciavam o Gol GT da média dos outros carros que circulavam pelas ruas e estradas brasileiras naqueles longínquos anos 80. Olha, esse GT significa muito para mim porque foi o meu primeiro carro. As pessoas enxergam o carro, e eu acho muito certo, como um meio de transporte, como um prestador de serviço, mas quem gosta de automóvel tem uma visão
completamente diferente. Eu me arrependo de todos os carros que eu vendi. Eu gostaria de ter guardado todos, né? Infelizmente isso não é possível, mas esse carro eu quis guardar exatamente por ser meu primeiro carro. Então o significado dele hoje, 40 anos depois, é um significado absolutamente emocional, né? Ele está comigo desde sempre, desde os 18 anos. Então é um carro que ele significa parte da minha história. Eu estou com 57 hoje e eu passei 40 anos com ele. Então a maior parte da minha vida eu vivi junto com esse carro. E a minha expectativa é que eu consiga continuar essa história, aproveitar mais, passear mais, levar a família, quem sabe um dia os netos para passear de Gol GT. E, então o valor que esse carro tem para mim ele não é material absolutamente, ele é histórico. Então ele conta uma grande parte da minha própria história e é isso que eu espero continuar honrando com o cuidado e com essa perspectiva e também prestando uma homenagem para o meu avô, que não está mais aqui, mas que teve a ideia, que teve o carinho de dar esse carro para mim. E se ele estiver em algum lugar, eu espero que ele esteja olhando aí e vendo que valeu a pena. Pessoal, o carro antigo hoje ele é quase que um modismo, né? Tem gente que trata o carro antigo como um investimento, tem gente que passou a comprar e vender carro antigo para ganhar dinheiro. Eu gostaria de falar para aquelas pessoas que têm uma paixão pelo carro antigo como eu tenho, que enxergam o carro antigo, ainda mais o carro antigo brasileiro. Quando eu comecei a gostar de carro antigo nos anos 70, já naquela época eu valorizava os carros brasileiros dos anos 60, ninguém queria carro brasileiro e hoje, felizmente, eles são muito valorizados. Então, uma mensagem que eu deixo para vocês é que se você quiser um carro antigo, procure preservar os carros antigos brasileiros, que eles contam a nossa história, muitos deles contam a sua própria história. Veja o carro que foi do seu pai, se você tem um carro ainda guardado desde sempre, procure preservar esse carro na medida do possível. E se você for comprar um carro antigo, pense seriamente em ter um carro antigo brasileiro que conte a sua história, sabe? É muito bonito você ter qualquer carro antigo, carros de outros países. Eu adoro carros americanos, são os meus carros preferidos. Mas eu acho legal também quando a gente consegue contar um pouco da nossa história e um pouco da história da industrialização do nosso país. Então, pensa que o carro antigo, pode ser que ele te dê um pouco de trabalho, certamente ele vai te dar alguma despesa, mas preservar a história vale mais do que tudo isso. Preservar a história num país em que a história é tão pouco valorizada, não tem preço. Se você puder, faça isso. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal para acompanhar todas as novidades e deixa aí embaixo seu comentário, fala o que você achou desse vídeo, conta alguma experiência que você tenha com Gol GT, alguém que você conhece, ou conte a sua experiência com carro antigo. Eu tenho certeza que vai ser uma mensagem muito legal, o pessoal vai valorizar muito. Até a próxima.